Boa noite, meus irmãos. Nós estamos em nossas casas, mas como igreja de Jesus, nós estamos juntos. E vamos clamar ao Senhor, vamos buscar em oração, pedindo ao Senhor suas bênçãos, suas misericórdias, sua graça sobre nossas vidas. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi sobreviver no riso ou na dor, de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando estou posso estar muito só na multidão, seja onde for, mas eu sei que preciso falar com Deus. Ele é o Emmanuel. Se os olhos fechar, só haverá a sua luz. De joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando brilha o sol, quando é noite. Quando estou de joelhos sim, de joelhos sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isso é real, há poder quando estou sim. Quando estou sim. Quando estou de Que o Senhor nosso Deus possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para ministrar a palavra de Deus para esse momento que a gente está vivendo. Não podemos nos reunir como igreja, mas estamos juntos, ligados de coração, alma e espírito, mesmo ainda estando em nossas casas. Mais uma vez nós vamos ministrar a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6, do verso 10 até o verso 18,
Mas antes de lermos a palavra e de ministrarmos, eu gostaria de fazer algumas recomendações aos irmãos. Bom, como nós estamos sem a realização dos cultos, nós não temos os mecanismos usuais para permitir que você contribua e faça as suas ofertas para a manutenção da obra de Deus, para o trabalho que a nossa igreja realiza aqui em Maringá. Então, mais uma vez eu venho pedir aos irmãos que sejam fiéis, continuem mantendo o nosso trabalho, contribuindo com suas ofertas e dízimos. Você pode entrar em contato com qualquer irmão, líderes de célula. Eles vão poder passar para você o e-mail da igreja, o número da conta, para que você possa fazer transferências sem nenhuma dificuldade e mandar o comprovante por e-mail para que as pessoas que são responsáveis façam o controle. Tá bom? Então, estamos contando com a sua fidelidade, o seu amor para manter o trabalho da nossa igreja. E então, estamos orando por isso, estamos tranquilos diante de Deus de que os irmãos serão responsáveis e vão contribuir, vão fazer a sua parte nesse processo. Que Deus abençoe os irmãos. Dito isso, vamos à palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês mais uma vez a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, começando do versículo 10. Diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação, com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos, as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os cristãos, por todos os santos. Amém. Pela leitura da palavra de Deus. Quero convidar você para orar e aproveitar orar pela situação do nosso país. Que Deus dê às autoridades, presidente da República, governadores, prefeitos, as autoridades na área médica, para que com total isenção tragam informações e orientações que possam ajudar o povo brasileiro e contribuir para a nossa nação. Vamos orar por isso. Senhor, louvado seja o teu nome. Estamos aqui como igreja reunidos, cada um em suas casas, mas reunidos em espírito como igreja do Senhor para ouvir a tua palavra. Senhor, ministra ao nosso coração mais uma vez nesta noite. Que teu Espírito fale através de nós. Queremos lembrar da nossa nação, das autoridades constituídas. Senhor, dá sabedoria ao presidente, aos governadores, prefeitos, aos especialistas, aos médicos, na orientação precisa ao teu povo e ao povo brasileiro, Senhor. E que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para saber
falar, nos comportarmos nesse momento tão difícil para o Brasil e também para o mundo. Que a tua igreja esteja de joelhos, clamando e orientando ao Senhor e procurando ouvir a tua voz a respeito da tua vontade para a tua igreja nesse tempo. Porque a tua igreja está no mundo para oferecer uma resposta de Deus às pessoas. E esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos pregar no mesmo texto, com alguns enfoques diferentes, mas no mesmo texto. E hoje quero pensar com vocês sobre esse título: Vencendo a Batalha Espiritual através de uma vida consagrada. Esse texto, ele é um chamado à consagração muito similar a outros textos onde Paulo, escrevendo, chama a igreja para ver uma vida dedicada ao Senhor. Eu posso citar como exemplo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Gálatas 5, 22, que fala do fruto do Espírito. Romanos fala sobre consagrar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Efésios capítulo 5, 18 a 21, que fala sobre a responsabilidade da igreja de viver uma vida cheia do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 7, que é um chamado para a santificação. Todos esses textos são chamados das Escrituras ao povo de Deus para que vivam uma vida consagrada, uma vida santa. Esse é um texto que faz a mesma coisa de uma forma diferente. E eu gostaria de propor para vocês o tipo de consagração que nesse texto nos habilita e nos capacita a vencer a batalha espiritual. Eu gostaria de olhar esse texto sob essa perspectiva. Então, vamos olhar o texto. Que tipo de consagração nós encontramos nesse texto que nos capacita a vencer a batalha espiritual que está em andamento no mundo? Ela é invisível, sutil, imperceptível muitas vezes, mas é uma realidade. E mesmo na sua sutileza, ela é extremamente cruel, maligna, tem por objetivo destruir a espiritualidade, a vida espiritual da igreja. Então eu gostaria de considerar com você esses pelo menos 3 aspectos da consagração que nos capacita a vencer a batalha espiritual. O primeiro aspecto que eu encontro no texto se encontra... Peço perdão aos irmãos. Se encontra no versículo 10, o versículo 18 e também o versículo de número... Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei. Versículo 17, que diz assim, lá no finalzinho: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então esses 3 textos, versículo 10, 18, 17 e 18. O que tem de comum nesses 3 versículos? O que tem de comum é a ação do Espírito Santo revestindo-nos de poder com a sua pessoa bendita e maravilhosa para nos habilitar para viver neste mundo uma vida de vitória. É isso que esses 3 versículos têm em comum. Então nós somos chamados aqui na verdadeira consagração a nos revestirmos da armadura de Deus, que é a mesma coisa quando a Bíblia nos chama para nos revestirmos do Espírito Santo de Deus e o seu poder. O versículo 10 usa 3 sinônimos de palavras relacionadas a poder. A palavra fortalecer no original é dynamis, a palavra força kratos e a palavra poder iskos, que são sinônimos de poder e que são palavras usadas em relação ao Espírito Santo de Deus.
O que Paulo está dizendo é que vidas consagradas, elas se revestem do poder do Espírito Santo. E é tão interessante que quando ele fala sobre uma peça da armadura, a espada, ele a descreve como a espada do Espírito. E quando ele vai falar sobre oração, no versículo 18, ele vai ensinar: orem no Espírito, sob a influência, sob o poder, sob a unção, sob a ação do Espírito Santo. Meus irmãos, o chamado para nos revestirmos da armadura de Deus é o chamado para nos revestirmos do poder do Espírito Santo. É a mesma coisa, com enfoques diferentes, analogias diferentes, com temas diferentes, mas o chamado é o mesmo. E eu, ao olhar as Escrituras sob essa perspectiva, eu lembro, por exemplo, de Atos capítulo 1, versículo 8, de Efésios 1:13. Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, diz que nós seríamos revestidos de poder ao receber o Espírito Santo. O que ensina que todo cristão que tem o Espírito tem poder. E Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que nós somos selados com o Espírito da promessa. Esse Espírito que vem sobre nós com poder. Ora, as Escrituras são claras. Toda pessoa nascida de novo, crente, convertida, ela foi revestida com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, se você não está vivendo uma vida revestida com o poder do Espírito Santo de Deus, ou você não é convertido, ou você está vivendo em pecado. Não há outra alternativa. Ou você não é convertido, ou você está vivendo em pecado. Porque o cristão é descrito nas Escrituras como alguém que foi revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Todo cristão, ele está revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos experimentando este poder, é porque estamos em pecado. Ou então, porque não somos cristãos. E o caminho para o não crente é a conversão, mas o caminho para o cristão é arrependimento, revestimento e cultivo da vida espiritual. Se você não está vivendo uma vida cheia de Espírito Santo, você tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, confessar. João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando isso acontece, o Espírito te reveste novamente de poder. Essa é a condição para qualquer cristão ser cheio do Espírito Santo. É a confissão de pecado. Pediu perdão, o Espírito vem sobre nós novamente e nos reveste de poder. Mas quando você é revestido, você então precisa cultivar essa experiência. E é importante a gente falar sobre isso, porque essa experiência aqui, ou de revestir da armadura, ou de ser cheio do Espírito Santo, ou de viver uma vida santa, ou de ser semelhante a Jesus, ou de imitar a Deus, como as Escrituras dizem em Efésios, todos esses chamados são para o cristão normal, comum. Qualquer cristão é chamado para viver esse tipo de vida que está fora da curva. É uma vida extraordinária, uma vida incomum. Por isso eu quero dizer para você que qualquer cristão que esteja contribuindo para a sociedade, dando algum tipo de contribuição para a sociedade relacionada à sua função como cristão no mundo, como edificar os santos, edificar os cristãos, ser instrumento de Deus para a salvação, testemunhar aos perdidos, cuidar dos aflitos, dos enfermos, visitar os presos, contribuir, o amor, enfim, qualquer atividade extraordinária que os cristãos possam estar realizando no mundo, a Bíblia diz que eles fazem isso por causa do poder do Espírito Santo de Deus neles. Meu irmão, você não precisa ter a responsabilidade de se achar uma pessoa extraordinária, incomum, para poder fazer alguma coisa para Deus, porque no reino de Deus, habilidades extraordinárias, mentes brilhantes, QIs elevados, não são suficientes para realizarem a obra de Deus. Tudo isso sem essa ferramenta, sem esse óleo, sem esse poder, sem essa unção, não consegue mover um milímetro, uma pena no reino de Deus. No reino de Deus, as realidades acontecem sob o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. É aqui que a coisa de fato vai.
Então, meu irmão, você está lutando aí com o pecado, com pensamentos viciados e viciosos, você está lutando com outros problemas emocionais e problemas relacionados a medos, a ansiedades e preocupações. A Bíblia fala que existe um caminho para essas situações que, de uma forma geral, são normais a todas as pessoas, que é uma vida cheia do Espírito Santo e do poder. O Espírito Santo é que vai habilitar e capacitar você para fazer diferença na sociedade, para ajudar você a transformar o seu comportamento, ajudar você a revelar os frutos do Espírito, capacitar você a se dedicar à leitura da palavra, à oração. É o Espírito Santo de Deus que vai capacitar você a amar como você deve amar, porque amar como a Bíblia descreve, o amor como a Bíblia descreve, é um amor que nós não conseguimos praticar a partir das forças humanas. Então, a Bíblia diz que para vencer a batalha espiritual do mundo, eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Essa é uma experiência comum a todo cristão. E não há necessidade, biblicamente, de você jejuar, de você ter um tipo de oração excepcional, porque quando a pessoa se converte, ela é revestida do Espírito Santo de Deus. Ela já foi selada com o Espírito e com o poder. Ela precisa manter isso, vivendo uma vida cristã normal, praticando disciplinas bíblicas, orando, lendo a Bíblia, aquilo que é o beabá da vida cristã. Então, se você não está vivendo isso, confesse os seus pecados a Deus, peça perdão, clame ao Senhor e cultive essa experiência de andar no Espírito, cuidando do pecado, do orgulho, da cobiça, mas o chamado desse texto, para a gente vencer as lutas espirituais, o chamado aqui é: revista-se do poder do Espírito Santo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ore em espírito, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, viva no poder, se revista com o Espírito Santo. Ele foi dado abundantemente e a palavra de Deus nos ensina que Deus não dá o seu Espírito por medida. Tudo que Deus nos dá como recurso, Ele nos dá com plenitude, Ele nos dá com abundância, e é para todos. Há uma medida abundante de experiência espiritual com o Espírito Santo de Deus. Basta que você tenha anseio e desejo, que você confesse a Deus os seus pecados e passe novamente a andar guiado, dirigido, ouvindo o Espírito Santo, sendo guiado por Ele, obedecendo a sua vontade, sendo desafiado pelo Espírito a dar passos largos de fé em relação à vontade dEle, em relação à igreja, em relação ao mundo, em relação à sua santificação. Esse é um texto que nos chama para vivermos revestidos de poder espiritual. Mas há uma sequência interessante que eu descrevo nesse texto, eu quero que você me acompanhe. Primeiro, você então se reveste do Espírito Santo. Essa consagração, essa busca, essa dedicação a Deus, ela começa pela comunhão com o Senhor, que é a mesma coisa de andar no Espírito, a busca da face de Deus para ser revestido no Senhor e na força do seu poder. Quando você faz isso, o Espírito Santo te reveste de poder. E aí, a segunda realidade a respeito da nossa consagração nesse texto é que a gente precisa cultivar essa experiência espiritual, cultivar a vida cheia do Espírito Santo. É interessante. Quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, quais práticas que vêm à sua mente, quais atitudes que o cristão precisa ter para cultivar uma vida espiritual? Se a gente olhar, inclusive universalmente, quais são as principais disciplinas espirituais que nós devemos cultivar para manter uma vida espiritual cheia da graça de Deus, cheia de poder, em santidade, universalmente, os teólogos vão dizer que é vida de oração intensa e regular, conhecimento da palavra de Deus, ou seja, a disciplina da oração, a disciplina da palavra, a vida cheia do Espírito Santo
buscar uma vida cheia do Espírito Santo, seria uma disciplina, e a comunhão com a comunidade cristã. Se você procurar, você vai ver que universalmente esses quatro aspectos definem as principais disciplinas espirituais para cultivo da vida espiritual. Bom, elas estão aqui no texto. Então o texto que chama você para se revestir do poder do Espírito Santo, chama você também para cultivar disciplinas espirituais que vão manter a sua vida, o nível de abundância, de poder e de graça que o Espírito deseja manifestar em você. Esse poder será mantido à medida que você pratica disciplinas espirituais. Porque quando você deixa de praticar as disciplinas espirituais, você vai esfriando, você vai se afastando do Senhor, vai perdendo a comunhão com o Senhor, vai esfriando e vai, como diz a Bíblia, esfriando o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo dentro de você. Deixa de ser o que a Bíblia diz lá em Romanos, fervoroso no Espírito. O chamado da palavra de Deus para o cristão é que ele esteja pegando fogo, que ele esteja ardendo de paixão, que ele esteja apaixonado por Jesus, pela obra do Senhor, que ele seja apaixonado por todos os valores e as virtudes que a Bíblia diz que o cristão deve ter: generosidade, bondade, sacrifício, amor, dedicação. Essa é a experiência que a Bíblia descreve de pessoas cheias do Espírito Santo. Mas você precisa cultivar essa vida espiritual. E o texto, ele vai dizer isso. No versículo 18 ele fala dessa oração intensa e regular, orando em todo tempo, com toda oração, todo tipo de oração e súplica, vigiando em oração por todos os santos. Fala da necessidade de nós orarmos, fala do conhecimento da palavra. Quando Paulo diz tomando a palavra de Deus, essa palavra tomar indica levar consigo. Levar consigo. Ele está falando de uma experiência viva com a palavra de Deus, porque é a espada do Espírito, ela gera um conhecimento espiritual. Ele vai falar também sobre a vida guiada pelo Espírito Santo, quando ele fala sobre oração, orando em todo tempo. E ele fala também sobre a igreja, porque ele nos chama de soldado, e um soldado não é soldado sem um exército. Ele usa a expressão plural, a nossa luta, ele fala da igreja. Por isso, o cultivo da vida espiritual envolve profunda comunhão com a comunidade cristã. Você tem que amar a igreja local, servir a igreja local, estar envolvido com a igreja local, a despeito dos seus problemas. Eu quero dizer para você, todas as igrejas, todas sem exceção, têm muitos problemas, mas muitos. Eu sei que a gente costuma romantizar, idealizar o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus, ela é uma igreja problemática. Sabe por quê? Porque eu e você estamos nela. É só por isso. Ela é composta de homens. Mas esta igreja é a igreja que tem feito diferença no mundo, com todas as suas dificuldades, as suas lutas, com todas as suas ambiguidades, rachaduras. Essa é a igreja que tem feito diferença no mundo ao longo da história. Tem transformado nações, tem mudado o curso, influenciado a cultura, influenciou o fim da escravidão, influenciou a derrocada do comunismo no mundo. Essa igreja com seus valores é que fez isso. Então, nós precisamos amar a igreja, nos envolver com a comunidade, servir a igreja com seus dons e talentos. Irmão, não há espiritualidade, não há vida cristã sem amor e compromisso com a comunidade cristã. Não há. Não há. E esses textos indicam como é que você pode cultivar a vida espiritual. Nós cultivamos a vida espiritual dessa maneira, praticando disciplinas espirituais. Orando, nos dedicando ao conhecimento da palavra, vivendo cheios do Espírito Santo, amando e em comunhão com a igreja do Senhor. Esses elementos, oração, versículo 18, o Espírito, versículo 18, palavra, versículo 17, igreja, versículo 13, esses elementos estão aí. Por isso, essa é uma sequência linda do texto,
Você é chamado para se revestir da armadura de Deus, de Cristo, do Senhor, que é um chamado para se revestir do Espírito e do seu poder, e é chamado para cultivar essa experiência, mantê-la num alto nível através das disciplinas espirituais. Nenhum homem de Deus na história chegou a ser considerado homem de Deus e revelar as virtudes que revelou sem que tivesse cultivado ao longo da sua vida essas disciplinas espirituais e outras. Essas são as elementares, as fundamentais, mas há outras disciplinas, como meditação, como estudo profundo das Escrituras. Existem outras disciplinas. Jejum. Ninguém chega a viver uma vida espiritual profunda sem cultivar as disciplinas espirituais. Mas, em último lugar, meus queridos irmãos, eu convido você para olhar comigo o terceiro aspecto da verdadeira consagração. Se nós temos que, em primeiro lugar, nos revestirmos do poder do Espírito, em segundo lugar, cultivar essa experiência espiritual, em terceiro lugar, nós temos que demonstrar evidências da nossa vida espiritual. Onde é que você vê essas evidências da vida espiritual? Quero lembrar você que a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela ensina sobre espiritualidade. Ela diz o seguinte: a pessoa espiritual, ela tem evidências. Os frutos do Espírito, pelos frutos o conhecerei. A santidade, os relacionamentos, amar a Deus, o serviço, são evidências da espiritualidade. Não adianta a gente falar sobre espiritualidade que não traz para a vida esse colorido tão extraordinário que o Espírito Santo produz em todo cristão. Há uma beleza em pessoas cheias do Espírito Santo que não pode ser produzida por forças humanas. Há uma beleza que só o Espírito Santo pode produzir. Nós dependemos desse Espírito e glória a Deus, porque há abundância desse Espírito para a vida da igreja. Você pode viver imerso, guiado, tomado, conduzido. E essa experiência aqui vai fazer diferença em todos os lugares. Vai começar na sua casa. Relacionamentos familiares, marido e esposa, pais e filhos. Depois vai para a sociedade, relacionamento com as pessoas, vizinhos, irmãos. Depois vai para o emprego, relacionamento patrão e empregado. Vai, inclusive, afetar o relacionamento com os seus desafetos. Pelo menos aqueles que têm alguma coisa contra você, porque a Bíblia diz que se você for cristão, enquanto depender de você, você tem que ter paz com todo mundo. Mas se de repente tem pessoas que não gostam de você, você também vai lidar com elas de uma forma bonita, elegante, diferente, por causa do Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo que está em nós eleva a qualidade da nossa vida, eleva a qualidade da vida da igreja. E esse texto nos ensina isso e nos dá essas evidências. Interessante que a armadura contém 6 peças. Você veste a armadura, quando você se reveste da armadura, ou se reveste do Espírito Santo, essas peças vão ficar evidentes. Isso é uma coisa tremenda. Você consegue identificar um soldado pela sua armadura. Alguém que não está revestido da armadura não pode ser identificado como um soldado. Mas a armadura diz ele é um soldado. Nós também temos essa armadura que sinaliza para o mundo que nós somos pessoas do reino. É uma armadura, são sinais, são evidências de que você se consagrou, está revestido do Espírito Santo e está cultivando essa vida. Ela fala sobre 6 peças. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas da preparação
para a proclamação do Evangelho da Paz, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito. É interessante que a armadura, ela aqui é composta de 6 partes, e o entendimento, meu querido, é que nós não podemos usar uma parte sem usar a outra. Essa evidência espiritual é a evidência de que a consagração nos leva a nos comprometer com o Evangelho todo e dar sinais na nossa vida do Evangelho na sua plenitude. Tudo que é mais essencial para o Evangelho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, revestida com a armadura de Deus, vai apresentar na sua vida. Não tem como isso não acontecer. Isso aqui é regra. Pessoas cristãs cheias do Espírito Santo vão apresentar essa armadura com cores, matizes, com características extraordinárias, porque é fato. Pessoas cheias do Espírito Santo têm fruto, evidências, sinais, manifestações, marcas, características, e a gente vai olhar essas características através dessa armadura. Só para você ter uma ideia rapidamente, o cinto, ele representa a verdade. Então o cinto, as roupas orientais eram com vestidos longos, o soldado, para colocar a armadura, então usava esse cinto, onde inclusive ele pendurava a espada, para amarrar a roupa de baixo, para evitar que ela atrapalhasse a locomoção. Então o cinto tinha essa função. E ele diz que o cinto é o cinto da verdade. E aqui é a verdade tanto do Evangelho, teológica, quanto a verdade em termos de virtude de caráter. A couraça da justiça, ela é aquela peça que cobria todo o tronco, até aproximadamente a cintura, e protegia tanto a parte da frente quanto a parte de trás e os órgãos vitais. A justiça aqui tanto é a justiça do Evangelho que nos salva de graça, sem a necessidade de obras, mas também a justiça de caráter. E Paulo diz que o cinto é a verdade que liga tudo, que favorece tudo. A justiça é uma proteção vital para a vida cristã. O escudo da fé era aquele escudo enorme de 1,2 m por 75 centímetros de largura e que protegia o corpo todo. A fé é essa proteção para a vida cristã inteira. E a fé, ela é uma manifestação da ação do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto andamos em comunhão com Deus, Ele nos fortalece com uma fé inabalável. O problema de falta de fé é falta de comunhão com Deus. E quando você está em comunhão com o Espírito, você tem uma fé inabalável. Inabalável. Nada vai poder abalar a sua vida espiritual. Nada, é o que esse texto ensina. A preparação do Evangelho da Paz eram botas que eram preparadas para andar em solos irregulares e facilitar o avanço na batalha e na guerra. E aqui, Paulo diz que essas botas é o indivíduo preparado para proclamar o Evangelho da Paz. Gente que está o tempo inteiro engajada em proclamar este Evangelho da Paz para o mundo inteiro. Ele vive em paz na sua comunidade e promove o Evangelho da Paz ao mundo perdido. O exército de Deus, a igreja de Deus, ela é bélica no sentido que está em guerra contra Satanás, mas em relação aos humanos, a Bíblia diz que ela é um exército da paz. A igreja é um exército de paz. As pessoas deveriam olhar para qualquer igreja e ver o povo de Deus balançando bandeiras brancas. Nós somos um povo de paz. O capacete da salvação é a segurança que nós temos para esse mundo e para a eternidade. Pessoas que têm certeza da salvação são pessoas que têm segurança em relação à vida presente e em relação à vida futura. Por isso, protege a mente, protege os pensamentos, protege a percepção da realidade. A salvação faz isso. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, que a gente leva para todo lugar. Muito bem, irmão. Essas são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, que imagem que deveria vir na nossa mente quando a gente pensa numa pessoa revestida da armadura de Deus ou do poder do Espírito Santo?
Quem é o cristão consagrado que vence a batalha espiritual nesse mundo? Ora, é alguém integrado no exército da paz, a igreja, vive em comunhão com a igreja, é alguém que conhece a palavra de Deus e vive em santidade e fé, que tem total segurança da salvação para o presente e para o seu destino eterno. É alguém que avança contra os reinos das trevas, com a proclamação do Evangelho, buscando salvar o perdido, com a mensagem da cruz de Cristo. Você quer encontrar um cristão consagrado? Leve a sua mente e imaginação onde a batalha é mais renhida. Ele estará lá, armado até os dentes, em comunhão com a comunidade da paz, em comunhão com o exército de Deus, vivendo em santidade, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento das Escrituras, porque o manejo da palavra de Deus é feito sob o poder do Espírito, é um conhecimento sistêmico que vai fazendo ligações coerentes, importantes das Escrituras com as Escrituras, vai construindo um entendimento espiritual através de raciocínio, de reflexão, de estudo da palavra. Então esse conhecimento é uma pessoa cheia de fé e que está proclamando a plenos pulmões o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, esse é um texto que nos diz o seguinte: se nós estamos vivendo cheios do Espírito Santo, vamos ter essas marcas aqui: verdade, justiça, paz, proclamação do Evangelho, fé, palavra, salvação. Vejam que essa armadura, ela é o resultado de você se revestir de Cristo. Então você precisa dar sinais. E aí eu pergunto para você, meu irmão, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Você tem andado cheio do Espírito Santo? Você tem andado cheio do Espírito? Você tem saudade da igreja? Você tem saudade de ouvir a palavra de Deus? Você tem saudade de adorar a Deus? Eu estou aqui em casa já há quase 2 semanas e estou com meu coração arrebentando de saudade do povo de Deus, de abraçar os meus irmãos, e a gente brasileiro, vontade de abraçar, beijar, mas é porque há em nós, meus irmãos, o amor, a ternura de Jesus Cristo. Não porque nós vivemos uma comunidade perfeita, nós não somos perfeitos, mas somos o povo de Deus, chamados por Deus para vestir a armadura de Deus como um exército poderoso e sair em direção ao propósito de Deus para este exército no mundo. A igreja está vivendo uma batalha, uma guerra, e nós precisamos depender uns dos outros, precisamos avaliar a nossa vida, como nós estamos. Você pode se avaliar como uma pessoa que tem se preocupado com a salvação dos perdidos, orado pelos perdidos, tem compaixão das pessoas que não têm Jesus, tem olhado as pessoas do mundo sem Cristo, com dor no coração. Você tem amado a sua igreja, servido ao Senhor Jesus de todo o coração, usando os seus dons, se comprometendo, sendo fiel, dízimos, ofertas, em frequência, não agora, mas de uma forma geral, em frequência nos cultos, nas atividades da igreja. Você tem desejo, paixão, seu coração está pegando fogo. Você tem comunhão com a palavra, vida de oração, comunhão com as pessoas, ou você tem desafetos, ou você vive brigando o tempo inteiro, ou você é extremamente crítico, que as pessoas acabam falando de você e tem dificuldades com você. Quem é você, meu irmão? Ou você é essa pessoa cheia do Espírito, que revela frutos extraordinários? Quem é você? Quem é você? Ah, meu irmão, eu espero em Deus que o Senhor, com essa palavra, ministre ao seu coração. Esse é um chamado para uma vida consagrada. E vidas consagradas cultivam disciplinas espirituais, vivem cheias do Espírito Santo e demonstram no dia a dia sinais evidentes de que são salvas e de que vivem no Espírito Santo.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe a igreja brasileira. Que Deus abençoe os governantes. Que Deus abençoe os médicos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus filhos. Deus está nos chamando para engajamento no seu exército. É um chamado de Deus para nos comprometermos. E eu entendo que esse chamado é um chamado para sermos fiéis até a morte. Mesmo que implique o nosso sofrimento e a nossa morte. Vamos seguir em frente, cheios do Espírito Santo, vivendo o cristianismo e revelando através da nossa vida os frutos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero terminar orando por vocês, meus amados irmãos. Senhor, muito obrigado por mais esse momento tão precioso de meditação e ministração da Tua Palavra. Que ela alcance o coração do Teu povo, que ela edifique, exorte, que ela confronte o Teu povo, mas que ela também seja instrumento para motivar, desafiar, restaurar a vida do Teu povo. Senhor, nós queremos cada vez mais experiências mais profundas com Teu Espírito Santo. Queremos andar revestidos do Espírito Santo. Nos ajuda a manter as disciplinas espirituais. E que, em comunhão contigo, diariamente, praticando as disciplinas espirituais, que os frutos apareçam. E essas peças tão maravilhosas da armadura de Cristo sejam percebidas por todos que estão ao nosso redor. Que eles vejam em nós segurança, fé inabalável, verdade, justiça, conhecimento espiritual, que eles vejam em nós vida de oração, que eles vejam em nós todas essas marcas, meu Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam com todos nós. Deus venha abençoar as famílias, traga paz. Pedimos teu amor. Deus venha abençoar. Aos fracos e perdidos, sozinhos sem amor, aos que se sentem fracos, conhecem só a dor. A vida passa sempre, clamamos por amor. Vem ouvir nossa oração. Deus venha abençoar as famílias, traga paz. Pedimos teu amor. Deus venha abençoar. Abrigo traz para todos, famílias, órfãos, pais, sempre traz conforto, nos dá consolação. Sem ti não há esperança, só tu és o amor.
paz, traga paz, pedimos teu amor, Deus venha abençoar. Vem, Senhor, dá-nos paz, a tua paz. Vem, Senhor, dá-nos paz. Vem, Senhor, enche a nossa vida, dá-nos teu amor. Vem, Senhor, pedimos, vem, Senhor, dá-nos paz. 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 Be